Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista. Pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Seja muito bem-vindo a mais um programa Conectando Propósitos. Eu sou a Verusa Anjos, estou aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Para começar, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas possam vir aqui também acompanhar essa história, que eu tenho certeza que vai te edificar muito. Você vai dar risada, você vai ser edificado, vai ser uma mistura de situações aqui. Então chama mais pessoas para estar aqui com a gente. Quero receber aqui meu convidado super especial, Elton Azevedo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou sinto honrado por estar aqui com você. A gente marcou isso tem um tempo já, né? Acabei virando um apresentador aqui junto com você nessa TV maravilhosa, mas hoje estou aqui para poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória, e é isso, vamos para cima. É uma honra ter você aqui, como o Elton falou, ele é um apresentador aqui. Quando terminar o meu programa, começa o dele, então você já fica no canal da Elo TV, só muda aí o link e passa para o canal passa para o link do Elton e assiste aí a mesa, que eu tenho certeza que você também vai continuar sendo edificado aqui com a gente. Olha só, Elton, eu queria que, para a gente começar, você me dissesse como foi a sua conversão, né? Qual era a ideia que você tinha de Deus, né? Como foi esse seu relacionamento, foi se aprofundando com o Senhor, e qual era a ideia que você tinha antes dele? A ideia que a gente tem antes de conhecê-lo é que está muito distante, né? A gente enxerga um Deus que está lá no céu, vamos botar assim. Mas, na verdade, não. O que a Bíblia diz é que ele mora dentro da gente, né? Somos templos do Espírito dele, que vive em nós, né? Então, quando a gente conhece essa verdade, nos liberta de muita crença que nos limitava de ter o acesso a essa comunhão. Mesmo a gente já conseguindo ter esse acesso, conseguindo ter essa presença, conseguindo ter essa comunhão, mas a gente não conhece, então, por isso que fica, digamos, entre aspas, numa ignorância e não acessa o que ele tem para nós, segundo a palavra. Então, a minha intenção, a minha visão disso tudo era que estava muito distante, que eu sabia que tinha, que existia, sempre criei nisso, mas eu nunca experimentei nada que me fizesse ter a certeza absoluta que realmente eu tenho um Deus que mora dentro da gente, que está sempre comigo, que ouve minhas orações, que responde às minhas orações, e o relacionamento com ele, a comunhão, vai te dando cada vez mais percepção disso, e se torna em alguns momentos até palpável. Tem coisas que ele faz instantaneamente, dependendo da tua fé, do teu pedido, da tua crença, né, do que você acredita. Então ele traz para nós essa condição de estar sempre claro e ali, sempre convicto que ele está do seu lado e vai estar com você para o que você precisar. Exatamente. E aí conta pra gente como foi esse, né, seu encontro com esse Deus que antes você achava distante, como é que ele se revelou a você e que você se converteu, né? Cara, isso é muito legal porque devo ter esse encontro, né, com Deus foi através de um amigo meu chamado Danilo, lá de Balneário Camboriú. Ele que me apresentou, ele me convidou para estar num encontro com Deus, num retiro espiritual. Conversei com esse cara por um mês, trabalhando no mesmo lugar com ele. Ele era segurança do shopping, eu trabalhava na cozinha do Pecorino, que era um restaurante italiano lá na época. Conversei com ele durante um mês e eu não sabia o nome dele. E ele sempre me chamando para poder ir no encontro com Deus. Eu sei, tipo, o que você? Como é seu nome? Eu só sei. Isso falava todo dia, porque ele trabalhava no controle de acesso do shopping. E eu tinha que passar por ele todo dia. Aí eu conversava com ele todo dia, ele me falando do encontro com Deus, para poder ir lá, que ia ser bênção, e eu sempre esquivando daquele jeito, né? Aí tinha uma inscrição, eu sempre dava algum problema, não tinha dinheiro, ou acontecia alguma coisa, eu sempre tinha alguma coisa. Aí depois de um mês que eu consegui fazer a inscrição para poder estar no encontro, eu falei, mano... Como é seu nome? Como é seu nome? Ele, pois é, mano, eu também nem sei o seu. Um mês, cara, a gente tá com essa ideia. Deus... Abração pro meu amigo Danilo, esse cara é show de bola. Ele mora lá até hoje, em Balneário. Mas Deus tinha conectado, né?
Conectou. Não sabia o nome, mas ele só sabia que ele tinha que te levar, né? Sabia que ele tinha que me levar. E depois que eu consegui, que eu precisava realmente do apoio dele, porque ele queria me apresentar para as pessoas, me levar à igreja de onde seria a base, né, o ponto de encontro para poder ir para esse retiro. Eu falei, cara, não sei seu nome, não tenho seu contato, eu preciso de alguma coisa sua. Preciso saber como é que eu me conecto com você, eu não sei nem chegar na igreja. Aí foi realmente poderoso. Esse encontro foi 3 dias, né, de uma imersão, que Deus falou comigo poderosamente nesse lugar. E existe um lugar lá chamado uma capela, que tinha eles faziam tipo uma capela de intercessão pelas pessoas que estavam no encontro. Aí fazia umas vigílias, fazia umas trocas de plantão, aí ficava pessoas lá orando por 2 horas, depois trocava. Aí eu fui nessa capela e eu vi claramente que Deus tinha um plano para minha vida, que eu também falaria para muitas pessoas do nome dele, que eu testemunharia através da minha vida, do que eu faço hoje, que a glória seria dele, que ele me levaria a muitos outros lugares. Só que a gente não tem nem noção de nada, né? A gente quando recebe, né, a palavra. Só ouve. Eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Quem sou eu? E essa foi a minha pergunta. Mas peraí, para onde que eu vou? Quem sou eu? Acho que eu me ligo muito assim, que parece a história de Moisés. Quando chamou ele falou, mas eu não consigo nem falar, não sei nem me expressar. Então foi o sentimento que eu tive naquele momento, porque realmente perdido, fui encontrado e não sabia a minha direção. Quem me encontrou? Primeiro, né? O instrumento não sabia nem meu nome, quanto mais. O instrumento, brincadeira. A ponte não sabia nem meu nome nem o dele, surreal. É Deus mesmo, é com a multiforme graça que a gente fala hoje por conta disso, né? Ele usa mesmo as pessoas até alcançar quem ele tem que alcançar. Então isso é poderoso demais, porque realmente foi um caso que eu nunca conversei com tanto tempo com uma pessoa sem saber o nome dela. 1 mês inteiro, vendo todo dia. Porque eu trabalhava... realmente. Mas, só pra gente... você falou uma coisa muito importante, que foi sobre essa questão da... Você se perguntar, né? Quem eu sou, né, pra Deus? E é, de fato, o encontro da identidade, né? Sim. Porque uma pessoa sem o Senhor, realmente, ela não consegue entender quem ela é, né? E em Deus, principalmente, que é o que a gente veio, né? A gente veio dele e a gente precisa se encontrar realmente nele, né? Esse espaço vazio, tipo, de quem eu sou. Então foi uma pergunta que, inclusive, Moisés, naquele momento, também foi a crise da identidade, né? Porque cheio de travas, né, humanas e um chamado gigantesco, né? Tipo... Não, isso é poderoso e serve também para o pessoal de casa. Se você tem essas perguntas na sua mente, procure alguém que, mesmo que você não conheça, você não sabe o nome, vai ter sempre o instrumento de Deus na sua vida, falando alguma coisa, te levando uma palavra que você às vezes não dá muita importância por não conhecer, né? Então você não dá muita importância para um desconhecido. Não aceita um convite, Não aceita um convite, mas fica aqui o meu alerta e o meu convite também, mesmo algumas pessoas não me conhecendo, mas sempre que vier alguém da parte de Deus, você vai sentir no teu espírito de aceitar aquilo. Só que as suas dúvidas às vezes te tiram desse lugar, não deixa você aceitar. E nem às vezes poder, tipo, romper nessa parte. O meu foi porque realmente ele ficou 1 mês comigo trabalhando ali, falando com a minha... Falando, e a gente também gostou um do outro, por conta do jeito dele, é parecido com o meu, e a gente se identificou. Mas a pessoa que às vezes está perdida nessa crise de identidade, pensando quem é você, quem não é, eu acho que esse conflito, essa confusão, você vai encontrar sempre em Deus, sempre é Ele que vai te dar esse direcionamento, essa clareza. Né? Essa é a resposta, né? Isso. E aí naquele ambiente, né, tipo uma capela, como você falou, aí você teve esses questionamentos e esse questionamento após uma palavra, né? Isso. Após uma palavra. Porque depois quando eu recebi realmente essa palavra e eu fiquei perguntando, que eu fico tentando achar na gente algo que seja, sei lá, uma coisa suficiente para aquilo, né? Para aquilo, porque que aí você recebe algumas direções de lugares que você nunca nem sonhou, nunca nem viu. É por isso que às vezes te dá um pouco de conflito, um pouco de dúvida. Mas creia, acredita que Deus sempre tem um plano específico para cada um. É sempre uma direção específica para cada, não queira se comparar com ninguém, não queira ser a vida de ninguém. Encontre a sua identidade, que realmente você vai fluir naquilo que Deus te chamou, e não naquilo que o seu vizinho tá vivendo. Exatamente. E as promessas de Deus, eu gosto de dizer, né, que as promessas de Deus, ela nunca vai combinar com o nosso cenário mesmo, né? Não. Então é exatamente isso, Deus me deu a direção de tal lugar, ou de tal nível, de tal coisa que eu vou alcançar, e olha para o meu cenário, possibilidade 0. Ou até negativo, né? Mas
é exatamente assim que Deus trabalha, né? Ele vai dar uma promessa em um cenário totalmente contrário. Você vai precisar realmente só crer que nele, né? Isso. Não na sua capacidade humana, porque realmente quem nos capacita no processo, nos dá graça e derrama tudo que a gente precisa é o Senhor. E você falou um ponto importante do processo. O processo tem que passar, não tem outro jeito. É por isso que Deus, eu creio que Ele não mostra tudo que Ele tem para nós por conta disso. Para que você tenha em mente que a sua dependência total é nele. E se você consegue fazer as coisas com o seu próprio braço, onde que está a presença de Deus? Onde que está o milagre dele, né? Então, se você se torna uma pessoa autossuficiente, logo você não vai romper algumas barreiras que Deus precisa que você passe. Ou até, Elton, no processo também, ele não vai mostrar a gente tudo para que a gente não se assuste também, né? Porque, inclusive na Bíblia a gente vê, né, uma passagem que Deus muda o caminho do povo, bota até para um caminho mais longo, porque estava tendo uma guerra, senão eles se assustariam e queriam voltar para o Egito, né? Sim. Então Deus, ele sabe o que é que vai te mostrar e quando você está pronto para ver também, né? Eu creio que esse tempo é uma mudança de mente mesmo, para poder Deus trabalhar na sua mente, porque realmente a gente precisa ter uma transformação, né? Igual Romanos fala que tem que ter uma transformação, e isso é a nossa parte. E se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é a sua parte, essa parte de renovação, de se permitir ser transformado, eu creio que tem que ser para nós e tem que ser do nosso principal papel, sabe? Que é buscar sempre essa renovação na palavra, nas disciplinas espirituais, na comunhão com Deus, que Ele vai te dando discernimento de cada estação que a gente tem que passar, ou sair, ou ficar. Até para o mundo de negócios, de família, eu creio que Deus também tem propósito para esses lugares. Sim, com certeza. A Bíblia fala que a gente vai ser feliz e próspero em tudo que fizer, né? Conforme a obediência do que Ele tem falado para nós das leis, né? Então, é em tudo que a gente fizer, então não é só uma parte. Sim, com certeza. Deus tá com a gente em todas as coisas, né? Todo o processo. E aí cabe, como você falou, da obediência, né? Cabe a obediência, isso. Que às vezes Deus vai te dizer não para uma coisa que você queria muito. Isso. E você precisa obedecer e entender que Ele tem um propósito muito maior em algo, né? Que Ele está vendo lá na frente. E eu creio que essa obediência vem pela intimidade, sabe? Sim. Pela sensibilidade do Espírito. Senão você acaba fazendo pirraça com Deus ainda e culpando de um propósito que Ele tem para você. Às vezes Ele está te guardando por zelo, você acha que é castigo, que é Deus pesando a mão. Eu creio que não. Eu creio que Deus nos tira de alguns lugares que a gente queria estar por lá, nossa vontade, e por zelo mesmo, pelo amor dele, que é grandioso. Sim, porque Ele conhece coisas que a gente não vê, né? Tá fora desse lugar, fora do tempo, né? Ele tá na eternidade, né? A gente... É difícil pra gente compreender, porque a gente está limitado ao passado, ao presente e ao futuro. Ele não tem isso, né? Ele está dentro da linha da eternidade, né? Então, ele já viu coisas que a gente não viu, né? Então, ele preserva em muitas ações que a gente acha que seria como a compreensão, como você falou, né? É um castigo, é uma coisa assim. Não é. É um zelo do Senhor, realmente, né? Uma preservação. Sim. E a Bíblia fala, se eu não me engano, em Isaías, que se a gente clamar, Ele vai responder e vai falar muitas coisas pra gente. Só que também Ele vai liberar para nós coisas grandes e insondáveis. Então isso tudo, eu creio que é um processo, sabe? Você clama, Ele te responde, com certeza. A palavra diz que Ele vai responder. Só que ainda tem um porém também. Se você continuar perseverando e clamando e buscando, Ele vai te revelar coisas grandes e insondáveis. Ou seja, você nem sonhou ainda, você nem sabe. E tá guardadinho lá. E a gente às vezes não consegue acessar por estar se comparando e mexendo com a internet e vendo um montão de coisa, falando um montão de coisa, e acaba se distraindo com distração, daquilo exatamente. Que você não foi chamado para fazer. E acaba não acessando. Isso é um ponto muito importante, né? Essa questão da distração. As pessoas, essa geração em específico mesmo, assim, é uma geração muito distraída. Sim. Né? Por conta, como você falou mesmo, a rede social, tantas coisas, tantas coisas que vêm realmente para tirar o foco daquilo que importa, que é o olhar para dentro, olhar para o Senhor, né? Ter esse tempo de intimidade, porque, como você falou, né? Só na intimidade, e essa intimidade é num relacionamento. E relacionamento demanda tempo, demanda entrega, né? E às vezes você tá... Renúncia. E às vezes as pessoas estão muito cheias de estímulos, né? Para se distraírem e perderem aquilo que verdadeiramente importa. Eu achei poderoso o que você falou ontem, você fez uma live ontem com o teu grupo lá, e eu vi só a enquete sobre essa questão da renúncia, da cruz, sabe? E eu acho que é importante a pessoa entender isso e aceitar isso, porque a Bíblia já fala que se você quer seguir, tem que negar a si mesmo. São algumas renúncias, ou quase todas, que você precisa fazer, mas que realmente é por um peso muito maior.
E a comunhão e a relação com Deus te dá essa condição de entender essa questão. Então a cruz não se torna um peso, não. A cruz se torna uma coisa que é necessária. Você entende e vai e faz. E toma a sua cruz. E toma a sua cruz. Eu achei poderoso, eu não assisti o resto da live, porque eu estava trabalhando, mas eu vi que realmente você abordou esses pontos. E para quem está assistindo é importante isso. Porque o pessoal vê uma dificuldade e já acha, meu Deus, que meu mundo acabou, não tenho mais paz, o Deus me abandonou. Mas na verdade não, às vezes é um preparo. Porque se você pegar os heróis da fé, todos da Bíblia passaram por tempo de preparo. Sim. Até serem enviados, até serem abençoados, porque depois mudou a nação, mudou uma humanidade, mudou milhões de coisas através dessa obediência total, e ele tem que entender que precisa passar pela cruz, precisa entender que ela é necessária, né? Que tem que ter o preparo, né? Porque todos esses homens, né, como você falou dos heróis da fé, se todas essas histórias as pessoas foram parar para perceber, tudo que eles iriam viver, se eles vivessem no tempo que eles receberam a palavra, eles nunca conseguiriam agir com tanta sabedoria, agir com tanta excelência, agir com tanto domínio próprio, né? Não conseguiriam. Eu sempre gosto de falar da história de José, nesse sentido. José recebe a promessa com 17 anos, filho mimado, né? E aí era porque uma posição de governo, como assim? Não era compatível realmente, né, para aquela posição. E o Senhor fez o quê? Preparou ele, porque ele jamais ia conseguir governar o Egito, uma nação de tal porte que era, sendo aquele que recebeu lá. Então Deus dá a palavra e prepara para viver isso, né? Isso. E você entendendo, você consegue permanecer nesse lugar de preparo, de comunhão, de entender isso, de realmente relacionamento. E José só suportou o que ele suportou por conta do relacionamento com Deus, o tempo com Deus, né? Por mais que ele passou por diversas dificuldades, mas ele cria na palavra que ele recebeu. Ele estava com aquilo em mente. Aquele sonho guardado, né? Igual a palavra fala, ele trazia a memória o que dava esperança, né? Então, por isso que ele conseguiu viver isso e conseguiu viver com maestria. Porque Deus, quando chama a gente, ele chama para um propósito gigante, mas não é para você se esvair e se perder no lugar. Ele nunca vai dar uma coisa que a gente não suporta, né? Mas a Bíblia fala que o fardo é leve, então quando você confia, você entende esse lugar. Mesmo você achando que tudo acabou, mas sempre tem uma palavra, sempre tem um direcionamento, sempre tem uma impressão do Espírito para poder te tranquilizar nesse ponto. Isso é muito importante. E isso calha um pouco o meu testemunho, porque como eu falei, sou chefe de cozinha e não sabia cozinhar. Não, gente, peraí, que essa história aqui, a gente precisa contar ela com muito detalhe. Ele tava me contando nos bastidores, eu conheço o Elton há algum tempo já, né? Mais de um ano. Mas essa parte eu não sabia da história. Ele veio me dizer aqui que ele não sabia cozinhar. Eu falei, impossível. Não tem como você não saber cozinhar. Você não sabia que você não sabia. Porque se vocês comerem a comida dessa criatura aqui me dizer que não sabia cozinhar, impossível. Não, inclusive, você virou uma chave falando isso daí, que eu não sabia que eu sabia. Porque realmente Deus, ele depositou em nós dons, né? Talentos. E você só vai entender esse talento seu que você tem hoje quando você migra para o propósito que Deus tem para esse talento. Exatamente. Porque se você não entender o talento que você tem pelo propósito que ele foi te entregue, você não flui. Não, e eu tava falando para ele assim, é fato, a pessoa não sabia, né? Ele não sabia que ele tinha e tava desperdiçando o dom, né? Desperdiçando aquele talento, porque ele tava aqui me dizendo, ele vai contar para vocês, ele precisa contar isso aqui. Meu Deus. O que você comia, Elton? Arroz e Porque você não sabia o quê? Não sabia cozinhar. Porque você não sabia que você não sabia. Vou mudar. Eu não sabia que eu sabia cozinhar e comia só bife de hambúrguer, empanado, arroz. Não fazia feijão. Tinha medo da panela de pressão. Surreal. E comia só isso na marmita. Trabalhava na obra ainda. Na obra, gente. Trabalhando na obra, comendo arroz. Bife de hambúrguer, empanado, salsicha. E tudo com arroz e batata palha. Porque as coisas que já estavam prontas, né? Em tempo de dar um piripaque lá na obra. Meu Deus, misericórdia, cara. Aí calhou dessa coisa que eu já não gostava de marmita. E eu também não comia muito feijão porque eu tinha medo da panela de pressão. Aí como eu não tinha essa dificuldade já de comer comida de marmita, que eu estava enjoado disso. E mais a obra que eu não me dei bem com o pedreiro, nada contra os pedreiros, pelo amor de Deus. Só que eu não me identifiquei. Até porque não tinha nada a ver realmente, né? Seu dom era pra cozinha. Aí lá, eu morava em Balneário nessa época, Balneário Camboriú, e lá todo assim, dezembro, quando começa a chegar os turistas, as obras de construção civil param por um tempo e depois volta só em janeiro por conta das obras, não pode continuar na cidade, que a cidade fica muito cheia. Aí eu falei, quer saber? Eu peguei essas férias, fui para Minas para dar uma respirada, comer uma comida de verdade da minha mãe,
Quando eu voltei, eu falei, vou pro restaurante que pelo menos lá tem comida. Foi onde eu comecei a me encontrar na cozinha, desde E aí 2009. você começou como que lá Lavando louça, prato. Lavando louça. Porque é ajudante de cozinha, né? Aí depois eu ficava olhando o cara da chapa, eu vi que tinha uma facilidade, porque ele é um cara que dava um pouquinho de trabalho lá, porque balneário é complicado. Se você não tiver firme no teu objetivo, você se distrai. E ele se distraiu muitas vezes, não ia trabalhar às vezes, aí eu fui aprendendo com o que eu via dele. Peguei um dia na chapa, o chefe de cozinha viu que eu tinha um pouco de talento, de facilidade de aprender. Uhum. Aí eu consegui já a vaga da chapa, já não lavava muito louça. Eu lavava um pouco ainda, mas o tempo de sobra ali Já começou a revezar, né? Já comecei a revezar e pegar um pouco na chapa. Aí disso eu pulei pro fogão, fui pra salada e lá, surreal que o primeiro restaurante que eu trabalhei, ele era um restaurante muito completo, tinha tudo, até padaria. Então, como fazia muitas refeições, então ele tinha vários setores de preparação. E foi para mim uma escola gigantesca, porque eu fui pegando... Cuidado de Deus, eu só vejo o cuidado de Deus nisso aí. Um pouquinho de cada coisa. Aí surgiu, igual eu te falei no bastidor, essa promoção da TIM, na época, de pagar o primeiro minuto. Foi quando eu liguei pra minha mãe, mãe, preciso comer um feijão. Eu tava, antes de chegar no restaurante, eu não comia ainda, eu falei, mãe, preciso comer um feijão porque eu não sei fazer e a panela de pressão tem medo de explodir aqui em casa. Já comprei, mas não consegui tirar da caixa. É um bicho que tá ali que vai me Aí, pegar. como eu tinha mais tempo de ligação, né, que surgiu essa promoção, eu consegui, ela me explicou direitinho como é que fazia o feijão. Só que depois que eu voltei da férias, eu já fui pro restaurante já pensando nisso daí, eu não quero mais comida de marmita, pelo menos lá eu sei que vai ter comida. Aí eu comecei e fui galgando cada setor. E aí você descobriu que você sabia cozinhar. Aí eu fiz depois de uns 6 meses no restaurante, eu fiz eu lembro até hoje, um fettuccine com frutos do mar para um argentino. E como era la carte, era almoço de manhã e a la carte à noite. E eu tava à noite, fiz para ele lá um argentino, levei para ele na mesa, o garçom, ele foi na cozinha e me deu 50 pesos da moeda deles na época lá, pelo prato que ele gostou bastante. Eu falei, pô, caramba, me deu 50 pesos. E eu nem sei cozinhar, né? Na sua cabeça, né? Tem uma facilidade aí, tem alguma coisa que vai acontecer aqui. Aí foi isso que, tipo assim, me despertou. Eu falei, caramba, o cara gostou do prato que eu fiz. Que maneiro. Se bem que você converteu, nem foi pelo dinheiro, tá? Porque se você converter o peso pro real agora, acho que não é mais pelo reconhecimento, sim, sabe? Ele foi lá para poder... Gostou tanto que queria, né, não é nem pelo dinheiro, assim. Eu fiquei muito feliz com isso, grato a ele, claro, pelo reconhecimento. E eu vi que, tipo, tinha uma facilidade. Aí eu contei para todo mundo da cozinha. No dia ou outro eu tava lá. Não quero lavar mais prato. Não, em detalhe, pelo contrário. Eu lavava os pratos ainda e já tava começando a limpar as carnes, grelhar. Tipo, meu trabalho só aumentou, mas glória a Deus por isso. Só que eu ainda tava na louça ainda, porque realmente eu não tinha uma formação para aquele lugar ali. Sim. E também esperava uma promoção, né? Eu não podia ser um auxiliar de cozinha. Na época era Comim, não tinha um auxiliar de cozinha ainda. O Comim que cuidava só dessa parte da louça. Sim. E eu não tinha na carteira para poder estar naquele lugar. Fui aprendendo conforme eu fui me destacando e fui seguindo. Aí eu consegui ser cozinheiro nesse mesmo lugar. Aí a gente inaugurou vários restaurantes dessa mesma rede, já como cozinheiro. Aí depois me tornei chefe já uns 4, 5 anos depois. Que legal, né? Nem eu conhecia essa parte da história de eu, fiquei aqui abismada. Foi sofrido no começo. Porque lá o hotel era um hotel de convenção, então ele recebia o pessoal desses argentinos que vai pro verão lá em Balneário. Então eles pegavam pacote de café da manhã e jantar. E pensa num pessoal que come, meu Deus do céu. E o restaurante cabia 300 pessoas sentadas. Eu começava no prato assim, tipo 7, 8 horas da noite, eu só acabava na hora de ir embora. Aí nesses intervalos que eu conseguia, quando chegou o novo ajudante, eu conseguia ter um tempo para poder aprender nas outras praças. Porque o chefe, mano, vem cá, vamos limpar a carne. Só que limpar a carne a gente pensa assim, vou limpar aqui, né, uma peça de... Umas caixas. Era carne até não acabar mais. Não, era o resto da noite limpando carne pro outro dia, nem era para aquele dia não. Aí eu falei, não, vamos aprender, tem um propósito aqui. Eu gostei, até porque o feedback do argentino me deixou motivado, empolgado. Aí eu fui aceitando os desafios e graças a Deus a gente conseguiu inaugurar vários restaurantes. Eu fiquei como cozinheiro principal de alguns deles lá. Depois eu conheci o Combina Felite, que é o último que eu estava. Já como coordenador, como chefe de cozinha. E vim para São Paulo, conheci a Lagoinha e estamos aqui até hoje. Eu hoje cozinho na igreja. Cozinha na igreja gente, é sério. Os pastores, né? É sério, é surreal assim, a comida do Elton. Porque quando ele falou para mim que ele não sabia cozinhar, eu até tomei um choque aqui, né?
porque é muito boa mesmo. E você vê o propósito de Deus, né? Como é que Sim. Deus te leva ali. Eu vou falar pro seu caso, ó, você não sabe que sabe fazer alguma coisa que você está... Então, busca em Deus isso, busca em conectar o que você faz hoje com o teu propósito, busca conhecer a verdade, que ela vai te libertar de um montão de crença que te limita aí, que você já sabe fazer. Exatamente. E tem um despertou. dom, né? Tem um talento aí que você não está utilizando. É. Né? E eu brinquei com ele aqui, mas é verdade. Como é que a Bíblia, de fato, fala, né, que Deus depositou dons na gente, e se você não sabe o que você tem, você não vai usufruir disso. Isso. Né? Porque você vai estar aí, brincando com a história do Elton, mas sendo verdade, você vai estar aí comendo arroz, enquanto você foi chamado para coordenar, liderar uma cozinha com maestria. E estar em banquetes. Às vezes está comendo arroz com batata palha. Exatamente. E podendo estar em banquetes Exatamente. aí, que Deus preparou para você, porque ele prepara, a Bíblia fala disso, que ele prepara, né, toda a mesa para a gente, né, na presença dos nossos inimigos, que é os medos, as descrenças, as coisas que a gente, né, que nos impede de acessar, e realmente já está preparado. A gente tem que realmente se encontrar a nossa identidade e buscar sempre nele. Exatamente. Foi o que me ajudou muito, que me ajuda até hoje. E como é que você hoje enxerga, né? Como é que você vê a sua história, esses processos, né, que você viveu nesse sentido mesmo, de descoberta, né? Eu vejo que realmente tudo, a fonte inesgotável é sempre Deus, porque realmente você não consegue fluir naquilo que você entende, naquilo que você tem como, tipo, arde no seu coração, sem estar conectado na presença de Deus, no propósito que Ele tem, na clareza que Ele te dá sobre as questões, entendeu? Então eu creio que é Deus purinho na minha vida por conta disso. Alguns livramentos que eu tive, Ele separou para esse tempo, entendeu? Quando eu estava lá perdido, sem saber o que fazer, me envolvia com um montão de coisa que não era da vontade dele, e Ele me livrou desse lugar, Ele me guardou nesse lugar, mesmo eu não sabendo, mesmo eu nem agradecendo, às vezes, ele já estava com um plano separado, com um plano já traçado para a gente poder estar aqui hoje, contar um pouco da história, conseguir conectar pessoas também. E isso é muito importante, porque realmente para você de casa que está aí sentindo perdido, não entende o que você está fazendo, você percebe que está tudo certo, as coisas estão pagas, mas está sempre faltando alguma coisa, sempre aquela angústia que tá passando, e a gente encontra isso em Deus. Esse vazio realmente é nele que a gente vai ser suprido, ser até transbordado, né? Porque você, quando acessa, você, além de se encher, você consegue transbordar para as pessoas também, consegue alcançar pessoas que estão nesse lugar e consegue também trazer para a luz, como diz a palavra. Sim. E aí você falou, né, voltando um pouquinho lá atrás, você falou que você, naquela capela ali, você, né, teve essa experiência de ouvir a palavra, tipo uma capela, como você falou, né? Você ouviu a palavra, não se enxergou vivendo essa palavra. Hoje, como é que você olha para aquilo que você recebeu naquele dia, né? Hoje aqui em São Paulo, a minha vida, pensando no que Deus falou, tem se cumprido cada pedacinho do que foi dito. Lá eu me senti perdido, porque realmente a gente não imagina, né, tudo que a gente vai viver. Eu estar aqui hoje liderando um GC, podendo falar para as pessoas, ter um programa, ter um podcast, ter um programa que vai falar desse assunto, que vai falar de Deus, do propósito que Ele tem para nossa vida. Eu não me enxergava dessa forma, nunca vi isso. Eu só ouvi lá e realmente eu me entreguei para esse lugar para poder viver isso. Porque realmente, por mais que gera um pouco de medo na gente no começo, a gente fica inseguro por se sentir incapaz, porque essas as crenças que a gente tem na mentalidade que ainda está cativa, presa numas crenças que você até recebeu dos seus pais, ou até de religiões que você acreditava ser aquilo que Deus queria, mas quando você entende e conhece a verdade, você se liberta desse lugar. Aí parece que tira uma cortina da sua mente, assim, da sua frente, que você consegue enxergar realmente que Deus tem cuidado de cada ponto, de cada detalhe, de cada propósito, das noites que eu passei lá limpando carne, das noites que eu passei, às vezes no Combina, fazendo produções de madrugada, tudo que eu aprendi me trouxe para esse lugar. Não só de comunhão com Deus, mas também de poder fazer para as pessoas. E a cozinha em si é isso. É um amor que você transmite de você para a pessoa através do alimento. Sim. Através da comida, de um tempero, de uma coisa que você... E a minha maior satisfação não é nem por dinheiro, é mais pela satisfação da pessoa, de voltar para ela esse lugar, ela que fica... Quando a pessoa... Eu fico viajando no restaurante, a pessoa mastigando, olha que loucura. Porque você consegue ver pela mastigação dela se ela está degustando a comida ou se ela engoliu rápido porque ela não gostou. Até isso eu reparava quando eu estava de frente com os clientes, assim. Porque é surreal, quando você faz com amor, você consegue também ver a pessoa, o jeito que ela mastiga, o jeito que ela rumina naquilo ali, o jeito que ela, sim, sabe? E o semblante também, né? De feliz, né? De realizar. Glória a Deus. Tem vários erros em qualquer lugar. Você erra, normal, faz parte.
Mas eu acho que o combustível disso é a satisfação e saber que você está fazendo. Eu aprendi a gostar da cozinha. Igual você falou, eu não sabia que eu sabia. Então isso é poderoso. E é Deus puro, porque realmente eu sou improvável, né? Eu não tinha nem que estar aqui. Eu sou o improvável. E se não tiver a mão dele, realmente a gente não consegue caminhar com um propósito, fazer conforme a vontade. É o plano maior dele, realmente, que Surreal. a gente não consegue... A gente nunca vai conseguir compreender na totalidade, né? Uhum. É um plano muito maior. E o bom de caminhar com Deus é que você vai fazendo as mesmas coisas, talvez, mas em níveis diferentes, alcançando pessoas diferentes. Sim. Através da minha vida, da vida do Danilo, que é esse meu amigo lá de Balneário, um abraço pra esse Que cara. agora ele sabe o nome dele. Danilo, meu irmão, através da vida dele alcançou a minha, alcançou a do meu irmão, e minha família também vai ser alcançada em nome de Jesus. Amém. Então, e eu creio nisso. É um plano geracional, né? Um plano para a família, que a palavra diz. Então, eu creio que cada pessoa que está ouvindo esse podcast, está ouvindo esse programa, cada pessoa que ainda está em dúvida, cada pessoa que vai estar, às vezes, pensando milhões de coisas, cesse essas vozes. Como que cessa essa voz? Você tem que estar no seu quarto, no secreto, orar para o teu pai que está ali te vendo, nem te escutando, ele está ali te vendo que você está ali. Então, isso tudo que vai te dar esse norte, essa clareza sobre o que você tem vivido, sobre o que você tem passado, as orações que você achava que não era respondida. Então, isso tudo ele vai te revelar no teu secreto. E falar, né, Elton? Você chegar nesse secreto e realmente abrir o coração, né? Aquilo que às vezes você não fala pra ninguém, né? Chegar pra Deus e falar, né? Eu estava falando isso, inclusive, com uma amiga minha, que a gente serve junto lá na igreja, e ela falou sobre isso. Ela falou, eu preciso me policiar mais quando eu recebo uma coisa que eu não gosto, a forma que eu reajo é muito descontrolada, ela ficou muito nervosa. Eu falei, minha irmã, você já orou para Deus sobre isso? Já falou para ele que a sua fraqueza é essa? Porque ele sabe, mas ele precisa que você fale, que você abra a tua boca. Acho que o apóstolo Paulo, quando estava com o espinho na carne, ele pediu para Deus tirar, né? Pediu. Ele abriu a boca e falou que aquilo era uma Aí o insatisfação. Senhor disse pra ele, minha graça te basta. Aí foi essa palavra que veio na minha mente quando ela falou. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento com a palavra, porque em situações da vida você vai lembrando dos textos, entendeu? O Espírito vai te dando. E o próprio Jesus falou isso pra gente. Quando ele subiu ao céu, ele falou, vou te fazer lembrar, o Espírito vai te fazer lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, para nós que às vezes está perdido aí, e às vezes fala que Deus não está falando com a gente, mas a Bíblia está como? Está no Salmo 91, lá na prateleira, cheio de poeira? Ou está no teu quarto, no secreto, você com plano de leitura, com essa comunhão, orando antes de orar, de ler? E eu falei para ela isso. Eu falei, cara, você já orou específico? Você já pediu para Deus essa questão? Você já fez um propósito com ele sobre essa questão? Ele falou, não, ainda não. Então, abre a sua boca, minha irmã, fala, conversa com ele, é teu pai, ele vai te ouvir. E essa questão que você falou sobre, que Jesus fala, né, que o Espírito vai te lembrar, né? Esses dias eu estava conversando com as pessoas lá no seminário, né? E as pessoas falam assim, nossa, tem muita coisa que eu não consigo entender, parece que eu não estou aprendendo, né? Porque, óbvio, é muita informação, né? Você vê ali uma inundação de informações, né? E engraçado que no mesmo dia, duas pessoas chegaram pra mim falando a mesma coisa, tipo, meio que desabafando, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, não se preocupe, que o seu espírito ele tá recebendo. E talvez você, na sua mente, né, você tá achando que, tipo, eu não consigo absorver tudo aqui, eu não tô conseguindo entender, mas eu falei assim, não se preocupa, que a sua mente, o seu espírito ele tá recebendo, ele tá sendo ministrado. E em momento oportuno, às vezes até aquilo que você acha que você não aprendeu aqui, o seu espírito vai te despertar porque ele está sendo alimentado. Sim. Então ele vai te trazer uma lembrança de algo que você aprendeu em uma aula que na sua cabeça você não estava entendendo nada, né? Eu estou entendendo muito limitado, estou entendendo muito pouco. Mas seu espírito está sendo alimentado. Então isso é importante, né? E entender isso, como você falou, né? O espírito ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar daquilo que você precisa naquele momento. Sim. À medida que você lê a Bíblia, né? E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que ele vai trazer à tua memória o que te dá esperança. Porque geralmente a gente, quando está passando dificuldade ou tem alguma coisa a romper, alguma coisa que a gente está sentindo incomodado, mas tem que ter a esperança sempre viva. E esse lugar onde Deus entra com o relacionamento nosso, com a nossa comunhão, que ele vai te fazer lembrar realmente de tudo que ele tem dito. E a Bíblia fala que ele não mente, que ele é fiel para poder cumprir. Exatamente. E essa questão do trazer a memória, essa é diferente, que a gente precisa ter uma ação, né? Uhum. Que quando ele está escrevendo, ele fala assim, quero trazer a memória que me traz esperança, né? Então é uma decisão da gente também, né? De querer trazer realmente a memória que nos traz esperança, né? Sim, porque a gente não lembraria dessas coisas, a gente não
A gente não tem uma capacidade intelectual, até psíquica, sei lá, ou da nossa mente de lembrar de tudo que está escrito na Bíblia. Conforme a nossa comunhão, quando você vai ruminando, igual eu falei da comida, quando você vai ruminando a palavra, quando você vai, sabe, meditando naquele texto, separa, não precisa pegar a Bíblia e começar a ler toda, não, separa um capítulo, lê esse capítulo, medita nesse capítulo, ou pega um versículo. O importante é que comece, é que faça. Principalmente quem tem dificuldade, né, que fala assim, não entendo nada, né? Tem gente que fala assim, né, eu não leio a Bíblia porque quando eu pego a Bíblia eu leio e não entendo nada, né? É porque lê como um livro normal, sabe? Lê como se fosse um rito. Lê como se eu preciso ler a Bíblia. Claro que precisa, isso é óbvio. Todo cristão, a Bíblia é um livro de fé, regra e prática. Então você precisa, para poder cumprir algumas coisas, você precisa entender. Primeiro você precisa ler. Então, realmente é isso mesmo, só que você tem que ser intencional. Não precisa cumprir o rito de, eu já li o Novo Testamento. Eu já li em 15 dias. Não é sobre performance, é sobre comunhão, é sobre estar ali, é sobre ter esse relacionamento diário. Mesmo que pouquinho no começo, depois ela própria vai nos dando essa condição de estar ali, sempre ali. Você vai gerando em nós essa sede por estar nesse lugar, né? E você falou um pouquinho antes sobre isso, né? Essa questão de orar antes, né? De ler a palavra, não, realmente, isso né? Principalmente, todo mundo, na verdade, né? Mas principalmente você que não consegue entender, como você fala, você chega ali e já declara, né? Pede ao Senhor realmente para que Ele possa te iluminar, que possa te fazer entender, né? Tirar todas as barreiras, Ele vai te ajudar nisso. E a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor, né? Então você pode estar ali com as suas dúvidas, normal, faz parte. O Luciano Subirá fala muito assim, é igual um videogame, você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Mas ele te dá essa direção, porque ele esconde mesmo os tesouros, né? Pra gente poder descobrir, e cavar, sim, e ter as revelações, e ter as direções. E ela tá mais atual que o jornal de amanhã, então a Bíblia é pro nosso tempo, é para hoje. A Bíblia fala que vai passar tudo, mas as palavras não passarão, então é para todo o tempo, até a consumação dos séculos, né? Exatamente, e a gente vê realmente, né, as pessoas, como você falou agora, essa questão, né, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. De fato, né, a gente vê hoje acho que foi ontem, ou foi hoje, eu estava conversando com a pessoa, e eu falando, né, o quanto que a gente vê se cumprir realmente, né, no nosso tempo. Sim. Tantas coisas que pareciam tão distantes, né? Pareciam tão... E a gente que acreditava, a gente sabia que a hora ia chegar. Mas eu acho que a gente não imaginava que seria, né, tão rápido e tão realmente no nosso tempo que a gente conseguiria ver, assim. Anos atrás, se perguntassem a gente, eu acho que a gente imaginava que seria um pouco mais pra frente, né? E o legal disso é que a gente mesmo não... entendendo o real de tudo, mas você consegue discernir essa estação, por exemplo. Você consegue discernir o que realmente tem acontecido. Logo, a direção que a gente recebe é sempre para você governar sobre um lugar, para você se antecipar sobre algumas coisas, para você orar mais sobre alguns lugares. Então, esse é o propósito da palavra. É te dar essa tranquilidade e essa paz que excede o entendimento para você entender cada estação. Porque cada estação, conforme as informações vão cada vez mais, né, relativizadas, você vai se confundindo com o tempo. E a Bíblia também já professou sobre isso, que vai enganar até os que estão dentro. Então você precisa realmente estar ligado ali no Espírito, na mesma frequência, né, como se fosse uma rádio. Diminuir a distração, né? Diminuir a distração. Porque é uma grande armadilha, né? A gente vai voltar para esse ponto de novo aqui, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso. Sim. É uma grande armadilha do inferno, realmente, para que as pessoas se distraiam e não consigam realmente estar conectadas ali ao Espírito e compreendendo as estações, compreendendo as coisas que estão se cumprindo já diante dos olhos, porque muitas narrativas vão ser criadas, né, para enganar realmente até os escolhidos, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. E fica de alerta para quem está em casa também, porque quando aparece muito porquê na sua mente, pode saber que você está distraindo em algum lugar. Porque a Bíblia fala que tudo que você crer sem duvidar, assim vai ser feito. Então, se você tem muito porquê na sua mente que está tirando você do lugar de comunhão, de filho, até te dando um conflito sobre identidade, te gerando uma ansiedade, um medo, uma dúvida, pode reparar que na sua vida, na tua trajetória, na tua disciplina espiritual, alguma coisa está faltando. O espírito tem enfraquecido em algum ponto, você tem se distraído com alguma coisa, rede social, Instagram, ou alguma coisa que tem te distraído levando o teu tempo com Deus. Não é pecado? Não, não é, mas te ajuda a pecar por conta dessa condição, que vai te tirando desse lugar. Aí quando começa a aparecer os porquês na sua mente, que você não consegue ter resposta e te gera insegurança,
pode saber que alguma área da sua vida tá desregulada, alguma coisa que você você tem consumido, deixou né? de fazer, que você tem consumido, porque realmente o inimigo ele não vai aparecer, né? Na sua frente para poder, não vai ler a Bíblia. Não Ele vai, te dando não vai aparecer nem dizendo não vai ler a Bíblia, não vai aparecer de chifre, como o povo fica achando que né? Não vai aparecer desse jeito. É nos detalhes. O cristão, ele não cai, ele vai caindo conforme as posturas, conforme ele vai, com tudo que ele vai, né? A Bíblia fala que nossos olhos é a janela da alma. Então tem muita coisa que a gente está vendo aqui hoje em dia, que você, tá tranquilo, é lícito. Mas nem tudo convém, né? Como diz a palavra. Então é esses fragmentos que vai te desconstruir nesse padrão moral, ético, às vezes, da leitura e da visão da Bíblia. Elton, e tem um outro versículo que eu gosto muito, né? Que é, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Mas fala assim, todas as coisas também me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu gosto muito disso, porque nem tudo vai te edificar, realmente. Então, eu faço muito esse filtro na minha vida, né? É lícito, mas vai me edificar? Então, se eu vou ter um tempo para fazer algo, eu prefiro fazer algo que vai ser para me edificar, né? Se eu tenho um tempo para fazer algo, eu prefiro escolher algo que vai edificar no meu espírito, né? Então, é um cuidado também que as pessoas precisam ter nesse sentido, né? Você falou uma coisa muito importante sobre o tempo, né? Quanto mais você perde, menos você tem. E é uma coisa que você não consegue recuperar. Então, quanto mais tempo você vai perder com uma coisa que não vai te edificar, você está perdendo tempo por outra coisa que te edificaria. Logo, você deixou de perceber ou até de acessar um nível que Deus tem mais profundo, que é o rio de Deus, né? Ele fala que você tem que realmente caminhando em 50 metros e 500 metros até você não ter mais o controle daquele lugar, de você colocar o pé e não ter mais. É que você vai se afogar? Não, pelo contrário. Ele vai te sustentar nesse lugar, porque esse lugar que é um lugar de dependência total. Você só vai se lançar, né? Só vai se lançar. Aí você consegue ir discernindo. E o que eu tenho feito na minha vida é sobre essa questão. Eu estava me distraindo muito com rede social, essas coisas também. Eu vim fazendo isso, me limitando desse tempo, me tirando desse lugar. E colocando coisas que é de Deus, sabe? Porque não adianta nada você fazer um jejum de 12 horas sem comer, mas vendo Netflix. Não vai te edificar. E infelizmente... Só para te distrair, para você não comer. Não é sobre isso. A Bíblia, não é dieta, né? Não é dieta. É um jejum que você tem que realmente se esvaziar daquilo que não é de Deus e se encher daquilo que é de Deus. Tem que completar esse caminho, tem que botar isso... É uma substituição, sabe? É uma transformação. Não é sobre um propósito, não é sobre performance, igual eu falei. Não adianta nada eu fazer jejum e ir dormir para passar rápido. É para mortificar a sua carne, né? Então a sua carne ela precisa viver aquele processo, né, do jejum, né? Isso, e Mateus fala disso. Se você limpa a casa e organiza, mas não preenche, o inimigo quando volta, ele volta com 7 piores ainda. Então você precisa não só limpar e organizar, mas precisa preencher ela. Para que quando ele volta, ele encontre a casa limpa, organizada, mas preenchida. Logo, não vai ter lugar para poder se instalar. E a Bíblia fala que quando isso acontece, você volta num estágio pior que o primeiro. E é surreal como a progressão é muito mais rápida depois que você está distraído. Exatamente. Essa questão da distração, eu acho que é de fato, um grande mal desse século, assim, né? Uma grande arma, assim, do inferno. Te leva para um futuro que você não vai viver, não entende, fica ansioso, ou te leva para a nostalgia do passado, de coisa que já era para estar lá, já era para estar enterrada, e você ainda fica visitando essas memórias e trazendo na tua memória coisa que vai te deixa feliz por alguns momentos, sim, mas não é aquilo mais. Eis que faço coisas novas, diz a palavra. Então, se está fazendo coisa nova, é porque realmente o que foi de bom, de ruim que ficou, tá lá, tem que ficar lá. E eu amo esse versículo, você falou exatamente dele, eu amo ele. Esse dia eu até postei sobre ele também. Postou? Esse que faça uma coisa nova que está saindo à luz, né? Aí ele pergunta assim, porventura não percebeis? Eu amo isso. Porque é tipo assim, tá diante dos seus olhos, tá tudo diante de você. Será que você não tá percebendo? Porque ainda que... O que é que eu vejo, né? Nesse contexto? Ainda que aparentemente não esteja tudo completo, mas alguma coisa já começou a acontecer. E esse que já começou a acontecer... Sou eu fazendo. Então, porventura não percebeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo, né? Quem põe o caminho é ele. A gente só tem que realmente, no versículo anterior, falar, não vos lembrei das coisas passadas, você falou do passado exatamente, né? Nem considereis as antigas. Exatamente. Esquece o que passou ali,
E olha que ele está fazendo uma coisa nova. E perceba isso. Ele está te chamando a perceber, né? E a Bíblia fala que eu não farei coisas novas. É isso que faço. É isso que faço. E você não percebe? Ele faz uma pergunta. Por quê? Porque está diante dos seus olhos, por que você não percebe? Porque ou você está lá no passado de coisa que já foi, que era para ter ficado, ou você está lá no futuro ansioso por algo que você nem viveu ainda, que pertence a ele só. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus, e a gente não está vendo aqui o que ele está fazendo agora, então a gente não consegue usufruir disso. Isso que é que a distração é isso. A internet traz a gente para esse lugar às vezes. É uma ferramenta poderosa, mas você pode usar para as duas coisas, ou para poder te edificar, ou te paralisar. Ou para você se distrair, né? Isso. Ou para você se distrair. De fato, assim, eu vejo muito isso. Eu percebo essa... Ontem eu estava ministrando as pessoas, eu estava falando sobre as vestes, né? Uhum. E eu falando sobre ali Mateus 22, quando a parábola ali do casamento e que foram chamados os convidados e os outros não atenderam, né? Esses não atenderam e os outros foram. E fala que ele chamou pessoas boas e más, né? Ou seja, o convite de Jesus, ele veio para todos, né? Aquela parábola representa isso. O convite de Jesus, ele veio para todos. Sim. Mas você decide como é que você vai se apresentar nessa festa, né? Tinha uma pessoa lá sem as vestes certas, sem as vestes nupciais. E aí fala depois, o versículo fala, e eu entendi dessa forma totalmente diferente essa semana, esse versículo. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. A escolha não era sobre o Senhor. Porque quem saiu do meio, que foi essa única pessoa que não estava com a veste certa, foi porque ele não estava com a veste certa. Isso. Então, os poucos escolhidos não é sobre o Senhor querer ou não te escolher, mas é sobre as vestes que você se apresenta ao você receber esse convite. Então, como é que você está se vestindo? Né? Porque ele chamou pessoas boas e más. Mas você decide se você vai vestir as vestes de santidade, se você vai decidir caminhar, se você vai decidir realmente mergulhar nisso. Isso entra numa discussão teológica gigantesca, porque tem uma teologia de predestinados aí que eu não creio, respeito quem crê, mas eu não creio nisso. Eu creio que Deus tem o que ele tem é para todo mundo, é para filhos. Exatamente. Chamou a todos, né? O chamado é para todos, esse banquete nupcial é para todos, é para quem entendeu, para quem... Mas você tem o livre-arbítrio de escolher. Exatamente. Quais são as vestes que você vai... Foi muito bom, assim, foi uma virada que Deus deu na minha cabeça sobre muitos foram chamados e poucos escolhidos. Sim, verdade. Foi uma maravilha, assim, aquilo que Deus fez, assim, no nosso meio. Eu quero te agradecer por esse convite. Imagina, ou por aceitar esse convite, né? Foi uma honra te ter aqui. Foi uma honra te ter aqui. Queria que você desse uma mensagem ali bem rapidinho para as pessoas. Algo que estiver no seu coração. Claro, com certeza. Verdade. Uma frase até que eu assim, guardo para mim, e até um versículo bíblico, que é essa parte da transformação da mente. Está em Romanos 12:2. Permita que você seja transformado. Então, essa permissão que você dá para Deus fazer na sua vida e esse primeiro passo que você dá na sua vida de se transformar a sua mente é o que vai te levar para muitos lugares que você ainda nem sonhou, são coisas grandes e insondáveis, né? Então a minha mensagem para quem está ouvindo é essa: permita que você seja transformado, mas não fica no sofá sentado esperando. Você tem que buscar essa transformação, você tem que preencher as suas coisas, aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus tem para você, mudar a sua mente sobre algumas crenças. Porque se você conhece a verdade, ela vai te libertar desse pensamento de morte, pensamento de dúvida, essas coisas que te atrapalham, esse complexo de inferioridade que você está sentindo no seu quarto agora aí, quando você deita no travesseiro. Meu Deus, eu não consigo fazer nada direito. Consegue sim. Você tem vitalidade, você tem saúde, graças a Deus. Você tem Deus no seu coração, você tem a palavra de Deus que te separa desse lugar de alma e espírito junto em medula. Então, acredita, foca em Romanos 12:2, leia essa palavra que você vai ser transformado com certeza. Porque Deus tem... em grande, né? Uma fonte inesgotável. Amém. Eu deixo suas redes sociais também, se as pessoas quiserem te acompanhar. O meu Instagram é Elton AZVD, Azevedo abreviado. AZVD, Elton Azevedo, eu tô lá no Instagram. Quem quiser entrar em contato comigo também no direct, lá também tem meu WhatsApp.
pode ter. Você, inclusive, você faz, você presta serviço para fora, né? Se alguém quiser contratar para eventos, essas coisas aí também, sim, né? a parte de chefe de cozinha, de Exatamente. cozinha, pode me contratar, pode me chamar no direct lá, você que quer fazer um jantar para uma noite especial, ou para tua família, ceia de Natal. Gente, vocês não vão se arrepender. Eu posso garantir a você, porque ele só não sabia que sabia, tá? Porque ele sabe muito. E tem outro testemunho, depois a gente conta numa segunda parte, sobre a ceia de Natal nesses hotéis, cara. É muito top. Que legal. E eu, tipo assim, conheci carne de porco pela minha mãe, e você costurar um leitão de 12 quilos e rechear ele. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Até um tempo atrás estava na obra lá, carregando um saco de cimento. E comendo arroz. E agora aqui eu tô costurando leitão para poder assar 12 quilos. Surreal. Ai, foi muito bom te receber, quero te agradecer mais uma vez por Imagina, foi uma honra. aceitar esse convite. Tenho certeza que você aí de casa foi edificado, né? Deu risada com a gente. Dalilo descobriu que ele sabe o nome dele até hoje. Abraço, meu irmão. Você foi benção demais. Gente, foi muito bom ter vocês aqui. Tenho certeza, como eu falei, que vocês foram edificados aí. E agora, às 17 horas, também tem o programa do Elton. Então, continua aqui na Elo TV. Só troca de link aí e vai pro programa do Elton Azevedo. Tá a poderoso, mesa, tá firme. você vai ser aí também, continuar sendo edificado. Um grande abraço, até a próxima sexta, às 16 horas. Te espero aqui. Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista. Pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas.